Tudo começa com um garotinho segurando um graveto e gritando que é um mago. Em seguida ele brinca com uma amiga e a garota finge ser uma fera mágica para ser derrotada. Empunhando seu cajado improvisado, o jovem se prepara para o grande ataque. Sem pensar duas vezes, o menino acerta uma paulada na cabeça da sua colega. Ela então reclama por ter sido atingida de verdade. Mas o garoto diz que magos devem bater em feras. Nisso a menina fala que também quer ser uma maga, mas ele nega enquanto o idoso observa os dois. Logo o velhinho chamado Labos comenta sobre como as crianças estão cheias de energia naquela manhã. Com isso, os dois se aproximam e perguntam como eles podem se tornar magos, mas o ancião diz que não é tão fácil. Ele explica que magos são o auge da humanidade e governam a sociedade com poderes herdados. Desse modo, o avô fala que infelizmente eles não podem virar magos, e um jovem o questiona por dizer isso. O rapaz então pergunta se um boato que ele ouviu é verdadeiro, e o idoso o encara curioso. Nesse momento, o homem pergunta se é verdade que uma fera mágica apareceu na região. Com uma expressão séria, o velho Labos confirma o boato, deixando os outros moradores assustados. O senhor conta que um leopardo gigante, coberto por sombras, foi encontrado na entrada da vila. Mas uma mulher acalma sua filha dizendo que o chefe da vila foi buscar um mago na cidade. Com isso, os outros moradores ficam aliviados, pois acreditam que a fera será subjugada. E a mãe então avisa sua filha para não ir na floresta por enquanto para garantir sua segurança. O ancião também alerta a todos, pois é quase impossível lidar com uma fera sem um mago. Nisso mesmo o rapaz de antes pergunta se todos no vilarejo já sabem da notícia, e o velho confirma. Então o jovem questiona sobre aquele garoto, mas o senhor parece não saber de quem ele está falando. O rapaz então diz que está se referindo ao garoto da colina Risario. A cena corta e mostra um pastor deitado na grama. Ele está com uma expressão entediada enquanto descansa com suas ovelhas. Deitado ali, o jovem reclama que sua vida é muito chata e sem graça. O rapaz está cansado de ver sempre a mesma paisagem todos os dias e de viver a mesma rotina repetidamente sem que nada de novo aconteça. O pastor pensa que se continuar assim vai até esquecer como se fala. De repente uma voz o chama de moleque patético, o tirando de seus pensamentos. Era o velho Abus reclamando que o pastor já estava matando o serviço. Mas o rapaz só reclama que a sombra do idoso está atrapalhando seu descanso. O senhor o chama de mal educado e pergunta se ele ainda guarda rancor do passado. O jovem então lembra que o ancião tentou roubar seu rebanho quando sua mãe morreu. Por causa disso, ele não é generoso bastante para dividir a herança com o vilarejo. Doran manda o velho ir direto ao ponto e o senhor se irrita com a ousadia do garoto, mas o pastor apenas o encara com uma expressão séria e desafiadora. Nisso o idoso revela que uma fera mágica apareceu e o rapaz se levanta surpreso. O ancião explica que é um leopardo do tamanho de uma casa e veio logo avisá-lo. Labos fica chocado, pois o pastor não parece nem um pouco assustado com a notícia. Ele não entende a coragem do jovem, mas o avisa para tomar cuidado. Mesmo assim, o senhor diz que foi até lá por estar preocupado, mas o pastor o chama de desonesto. O pastor o acusa de só estar preocupado com as ovelhas e não com ele, o que deixa o velho furioso. Então o rapaz manda o senhor embora logo se já terminou de falar. Ele ainda o insulta dizendo que seu hálito é tão ruim que seu nariz vai apodrecer. Com raiva, o velho vai embora enquanto o protagonista acaricia uma de suas ovelhas. Sozinho, o jovem pastor começa a pensar sobre a tal fera mágica que apareceu. É explicado que feras mágicas são como os magos, só que para os animais, pois elas usam mana. Ele fica animado com a ideia de um mago vir para a vila, pois finalmente verão pessoalmente. Mas ele acha que o mago não será grande coisa, já que foi chamado pelo chefe de uma vila rural. Mesmo assim, ele ainda está curioso para ver e se pergunta o quão forte o mago será. De repente, o pastor começa a sentir um cheiro estranho no ar que chama sua atenção. Assustado, o rapaz rapidamente percebe que cheiro é aquele que está sentindo. Olhando para o céu, ele conclui que o aroma que está vindo é de sangue. Ao entardecer, o jovem decide seguir o cheiro pela floresta para ver o que aconteceu. Ele caminha com cuidado pelo caminho de terra, seguindo o rastro. O pastor tem certeza que está na direção certa enquanto avança pela mata. O cheiro fica cada vez mais forte e ele se aproxima do local. Nesse momento, o rapaz para de andar, pois avista algo chocante à sua frente. Ele encontra os corpos de Labos e outros moradores que foram atacados violentamente. O jovem lamenta, pois não esperava que a fonte do cheiro de sangue fosse o próprio Labus. Analisando a cena, o pastor percebe que um animal selvagem comum não faria um estrago daquele. Ele conclui que aquilo só pode ter sido obra de uma fera mágica e não de um bicho qualquer. De repente, o pastor ouve um barulho estranho e fica em estado de alerta. Nisso, uma pata gigante com garras afiadas surge lentamente da sombra. Era uma criatura enorme e sombria com uma aparência bem assustadora. A fera mágica então se revela por completo na frente do jovem pastor. Nesse momento, a cena corta e mostra o garotinho de antes perguntando sobre a força dessas feras.
Seu pai explica que adultos comuns não teriam a menor chance contra uma delas. Preocupado com o que ouviu, o menino pergunta o que vai acontecer com a vila deles, mas o pai o acalma e diz que o chefe da vila foi buscar um mago para resolver a situação. Com isso, o garoto pergunta com medo se o mago vai conseguir derrotar o monstro. O homem confirma e diz que os magos são pessoas incríveis nascidas com o poder da magia. Ele completa dizendo que eles podem vencer uma fera mágica com uma única palavra. De volta ao presente, o pastor encara a criatura sem demonstrar nenhum pingo de medo. Então ele simplesmente diz a palavra morra e a fera é atingida por algo invisível. O monstro parece confuso e não entende o que acabou de acontecer com seu corpo, mas o corpo do rapaz começa a brilhar com uma intensa aura vermelha. Ele coça a cabeça e percebe que seu primeiro plano não deu muito certo. Vendo que nada aconteceu, a fera ruge e avança furiosamente na direção do pastor. Sem se abalar, o protagonista apenas grita para a enorme criatura, e num piscar de olhos, o corpo do monstro é completamente fatiado por um poder misterioso. O rapaz percebe que não consegue parar o ataque mesmo querendo e fica surpreso com isso. A criatura brilha intensamente e começa a se regenerar na sua frente, como se nada tivesse acontecido. Com um rugido feroz, o monstro mostra que ainda está longe de ser derrotado. Sem perder tempo, a fera avança e o pastor precisa recuar para não ser atingido. Vendo que seu primeiro plano falhou, ele decide mudar de estratégia para o combate. Então o jovem pega uma pequena pedra do chão e a segura com firmeza em sua mão. Ele diz que um pastor deve agir comum e prepara seu estilingue para a luta. Nesse momento, o enorme monstro corre em sua direção para um novo ataque. O rapaz então usa sua magia na pedra e ordena que ela fique mais resistente. Com seu projétil encantado, ele gira o estilingue. Seus olhos brilham com uma luz dourada enquanto ele se concentra totalmente no alvo. O pastor também ordena que a pedra fique mais rápida e gira o estilingue com mais força. Ele pisa firme no chão e usa todo o seu corpo para impulsionar o arremesso. Finalmente, o rapaz dá a ordem final para a pedra perfurar seu inimigo. A pequena pedra é disparada numa velocidade absurda e brilha com uma energia azul. O projétil mágico voa em linha reta na direção da cabeça do monstro, sem chance de desviar a criatura, e é atingida em cheio pelo ataque certeiro. Com o impacto, uma grande mancha vermelha se espalha pelo ar da floresta. A pedra atravessa a cabeça da fera sem nenhuma dificuldade e continua seu caminho. Com um buraco na cabeça, a enorme criatura finalmente cai no chão derrotada. A cena volta um pouco e mostra a fera caindo em direção ao pastor para o ataque final, mas com um sorriso confiante, o rapaz já tinha sua mira definida para o contra-ataque. Desse modo, a pequena pedra voa na direção da enorme criatura caída no chão. O alvo era a cabeça e o projétil acerta em cheio, causando um grande estrago. Atingindo o monstro, o objeto atravessa com facilidade e continua sua trajetória. O protagonista fica parado enquanto o corpo da fera cai sem vida atrás dele. Ele então comenta que foi a primeira vez que usou esse poder numa fera mágica. O jovem se pergunta o que fazer com o corpo e pensa em jogá-lo num penhasco. Com raiva, ele reclama que no fim das contas só fez um favor para os moradores da vila. Então, um close em seu olho revela a verdade, pois ele é na verdade um mago. Uma lembrança começa e o rapaz conta que descobriu sua habilidade 8 anos atrás. Quando tinha 10 anos, ele usava seus poderes para fazer objetos flutuarem pela casa. Empolgado, o garoto chamava sua mãe para mostrar que a lenha estava voando, mas sua mãe aparecia com uma expressão séria e nada feliz com a situação. Ele ainda contava que podia criar fogo e vento e lembra daquele dia com clareza. Sua mãe então gritava com raiva para ele parar e foi a única vez que ela se irritou. Confuso, o jovem Turan não entendia a reação dela enquanto ela pegava a lenha. A mulher se ajoelhava na sua frente e dizia que os dois precisavam conversar um pouco. Ela então perguntava se ele queria viver com ela por muito tempo, e ele confirmava. Desse modo, sua mãe fazia prometer que nunca mais usaria aquele poder. A mulher também o proíbe de usar seu poder na frente de outras pessoas. Sem entender, o garoto pergunta o motivo, e ela o lembra da história sobre nobres e cavaleiros. Com um olhar sério, o jovem diz que se lembra bem do que ela contou. Ela explica que nobres são descendentes de lordes que salvaram a humanidade, e cavaleiros nascem dele. A mãe elogia o filho por ter uma boa memória para as histórias que ela conta, por isso que nobres e cavaleiros são tratados de forma diferente mesmo entre os magos. Ela então revela que o poder do rapaz foi herdado de seu pai, que era um cavaleiro. Desse modo, a mulher o alerta para nunca deixar que ninguém descubra que ele é um mago. Com um sorriso, ela pede para que o filho prometa que guardará esse segredo. De volta ao presente, o pastor conta que 8 anos se passaram e ele ainda mantém sua promessa. Olhando pela janela, ele afirma que essa promessa nunca será quebrada. O protagonista pensa que não tem a menor intenção de revelar seus poderes para ninguém, e ele também não planeja descer a montanha ou abandonar sua vida isolada. De repente, o rapaz ouve um barulho estranho vindo do lado de fora de sua casa. Alguém começa a bater em sua porta e a gritar seu nome, mandando ele sair. Sem entender nada, o pastor abre a porta para ver o que está acontecendo.
Do lado de fora, um grupo de moradores da vila o encara com uma expressão de raiva. Com um bocejo, o protagonista pergunta o que eles querem com ele. Nisso, um dos homens o acusa de ter acabado com a vida de Labo. Outro morador o agarra com força e o chama de moleque sem vergonha. O sujeito grita furioso acusando o jovem de ter usado o pobre idoso como isca para atrair o monstro. Mesmo com o clima tenso, o pastor continua calmo, enquanto sente o aperto firme em suas roupas. Com isso, o rapaz percebe que o grupo só está tentando encontrar um culpado para toda essa confusão. Ele entende que colocar a culpa nele é a saída mais fácil para aqueles covardes que estavam escondidos. Sorrindo, o herói comenta que eles só querem se livrar da responsabilidade antes que alguém os aponte. Nisso, o homem se irrita de vez e parte para cima, gritando o nome do protagonista com todo ódio. Mas, com um movimento rápido, o garoto se esquiva do soco sem precisar fazer qualquer esforço. Enquanto desvia, o rapaz pensa que a magia pode ser algo muito útil para lidar com situações chatas. Então, o jovem acerta um golpe certeiro no agressor, mostrando que não é alguém fácil de se bater. Nesse momento, ele reflete que se você desejar algo com força, isso se torna real em troca de mana. Com um olhar sério, o rapaz apenas sussurra uma ordem simples, mandando o oponente cair no chão. O agressor tropeça sozinho e cai de cara na grama, sem entender o que houve. Mesmo cercado, o pastor caminha tranquilamente, enquanto os outros tentam o atingir, sem sucesso. Ele busca agir de forma discreta para não chamar a atenção indesejada com seus poderes ocultos. Com isso, o jovem usa um pedaço de pau para se defender, acertando quem chega perto com força. Movendo-se com agilidade, o herói domina o combate e derruba mais um morador com um golpe rápido. Ele continua distribuindo pauladas nos vizinhos folgados que ousaram invadir sua propriedade. De repente, os cabos das ferramentas dele se quebram no ar após o impacto contra o protagonista. O resultado é todo o bando jogado no gramado, enquanto o jovem lembra que vive assim faz 8 anos. Por fim, o mago observa os derrotados e afirma que passou todo esse tempo escondendo seu segredo. Este rapaz sugere que eles usem toda essa energia para organizar o funeral de Labo. Nisso, um grupo de mulheres aparece e ele pergunta se elas também vieram para a briga, mas elas negam. Uma delas diz que só queriam vê-lo deixando o pastor em silêncio por um momento, então ele manda elas levarem os idiotas para longe e entra novamente em sua casa. Sozinho, o jovem pensa que ir à vila será uma bagunça e usarão isso para negociar preço, mas ele não se importa e decide que se tentarem algo pode bater neles de novo. Ele acredita que a sua foi boa o suficiente para que não voltem por um tempo. De repente, alguém bate em sua porta e o pastor pensa que eles realmente perderam a cabeça. A batida é forte e decidida, mostrando que quem está lá fora não veio para brincar. Com raiva, o rapaz abre a porta gritando e perguntando quem está querendo se machucar. Na sua frente está um homem desconhecido com barba e roupas de viajante. O encarando, o estranho se desculpa e pergunta se pode ficar ali por um tempo, pois está viajando. O protagonista fica surpreso e a palavra viajando fica em sua mente por um instante. O homem se desculpa pelo seu jeito, pois acabou de lidar com pessoas desagradáveis. O rapaz pensa que sua mãe o ensinou a ser educado, mas ele nunca usa esse tom com os aldeões. Ele acha toda a situação estranha e percebe que o homem está carregando uma espada. Com um sorriso, o jovem o cumprimenta, achando curioso ver um espadachim naquela área rural. Ele então solta um suspiro enquanto analisa a visita inesperada em sua porta. O pastor diz que se o homem está procurando uma posada, ele está no lugar errado. A cena corta e mostra uma mesa farta indicando que ele o convidou para entrar e comer. O anfitrião convida o estranho para entrar e diz que não tem muito a oferecer. Mas o viajante fica surpreso com a comida e mais ainda por saber que o rapaz nunca viu um forasteiro. Nisso, o jovem explica que nasceu e foi criado ali e por isso nunca saiu daquela colina. O espadachim observa com atenção enquanto bebe algo da caneca de madeira. Do outro lado da mesa, o pastor também aproveita a bebida tranquilamente. De repente, o visitante elogia o rapaz por sua postura e educação. Ele comenta que para alguém que sempre foi um pastor, suas maneiras são muito boas. O protagonista conta que foi sua mãe que o ensinou, mas ela faleceu há alguns anos. Com isso, o homem diz que ela criou um jovem excelente e agora descansa em um bom lugar. O rapaz agradece e diz que apenas vive da maneira que sua mãe o ensinou. Então o jovem pergunta o que o trouxe para um lugar tão distante e ele revela ter recebido um pedido. O pedido era para lidar com uma fera mágica do tipo leopardo que apareceu na região e eles estavam procurando por alguém que pudesse derrotar a criatura. Nisso o pastor percebe que ele é o mago que o chefe da vila foi buscar. Agora o mago pergunta se pode fazer uma pergunta e o jovem permite que ele prossiga. Ele diz que sente a hora da fera por perto, mas o monstro não está em lugar nenhum. E o mais estranho de tudo é a atitude do pastor que o deixa desconfiado. O chefe da vila o avisou sobre o perigo, mas o rapaz está totalmente calmo. Ele acrescenta que se a criatura ataca humanos, o jovem seria o primeiro alvo. Por fim, o mago o encara nos olhos e pergunta diretamente se ele não está com medo. Uma lembrança volta e o rapaz se recorda de sua mãe perguntando quem ele era de verdade. O jovem Turan então questiona
pelo motivo de não poder contar a ninguém que é um mago. Sua mãe explica que cavaleiros são como os cachorros que os pastores criam para o rebanho. Eles podem ser tratados como família, mas se necessário são vendidos ou sacrificados a qualquer momento. A mulher então diz que não quer esse futuro para seu filho e pede para ele continuar vivendo com ela. Desse modo, ela o faz prometer que ele nunca se esquecerá daquele aviso importante. A mulher o alerta que se outro mago descobrir eles, serão separados e o transformarão em uma ferramenta. Com isso, ela diz que para manter sua identidade em segredo, ele talvez precise até mesmo tirar uma vida. De volta ao presente, o pastor percebe que finalmente chegou o momento que sua mãe tanto temia. O visitante insiste na pergunta e os olhos do jovem brilham com uma luz dourada de poder. Sem entender a reação, o espadachim fica quieto por um momento, observando em silêncio. Mas o mago de repente sorri e diz que com aquela cara, o rapaz fez sua piada perder a graça. O protagonista fica confuso e se pergunta que tipo de piada era aquela. Ele pede desculpas e diz que não tem muito senso de humor, mas o homem fala para ele não se preocupar. O mago diz que a surpresa foi normal, já que foi sua primeira vez ouvindo uma piada de mago. Nesse momento, o visitante percebe que eles ainda nem se apresentaram e estende a mão com um sorriso. Ele diz que é um prazer conhecê-lo e espera um aperto de mão. O jovem se apresenta como Turan, um pastor de 18 anos, e aperta a mão do homem. Os dois se cumprimentam formalmente pela primeira vez, desde que o visitante chegou ali. O mago conta que fez 75 anos e o pastor comenta que ele não parece tão velho. O visitante explica que magos envelhecem devagar e o rapaz pergunta como ele virou um andarilho. Ele conta que serviu a casa Haribion por 60 anos e agora só queria viajar em seus últimos dias. Com um sorriso, o mago acha a ideia bem romântica e se prepara para compartilhar algo com o jovem. O pastor sorri de volta, demonstrando curiosidade no que o homem mais velho tem a dizer. Nisso, o visitante também abre um grande sorriso, criando um clima bem amigável entre os dois. Eles continuam a conversa e o rapaz pensa que nunca imaginou que aquilo seria tão divertido. O tempo passa voando e quando eles percebem o dia, já está quase amanhecendo lá fora. Surpreso, o mago diz que nem viu a noite passar e avisa que já está na hora de ele ir embora. Então ele deixa moedas de prata na mesa como pagamento e explica que elas são as mais puras. O jovem aceita e deseja sorte na caçada, mas o homem diz para ele não agir como se fosse uma despedida. O viajante ainda brinca que pode voltar outras vezes para conseguir uma refeição de graça. No dia seguinte, o pastor leva suas ovelhas para pastar como de costume na colina. As ovelhas comem a grama tranquilamente enquanto aproveitam o dia ensolarado no campo. Com um sorriso no rosto, o rapaz então dá uma ordem para que todo o rebanho se junte. Ao ouvir o chamado, uma das ovelhas para de comer e imediatamente olha na direção de seu dono. Obedientemente, todo o rebanho se reúne ao redor do jovem pastor no meio do pasto. Ele reflete que foi a primeira vez que encontrou outro mago e nem lembra quando conversou tanto. Acariciando uma ovelha, ele se lembra da calma e da alegria na voz daquele homem. O rapaz conclui que de todos os adultos que conheceu o mago, era uma boa pessoa de verdade. Sozinho com seu rebanho, ele pensa que sempre viu os cavaleiros como cães de caça para nobre. O pastor se pergunta como foi a caçada, já que não há mais feras mágicas na colina Izari. Enquanto isso, o mago caminha pela floresta e percebe que realmente não há mais feras por ali. Ele acha a situação muito estranha e algo parece não se encaixar naquela história toda. O visitante vê sinais de uma batalha, mas não consegue sentir nenhum traço da hora da criatura. Ele então olha para uma árvore e se pergunta se a fera mágica já foi caçada por outra pessoa. O homem se questiona quem teria matado o monstro e se o chefe chamou outro mago além dele. Mas de qualquer forma, o espadachim fica aliviado, pois o importante é que a fera foi derrotada. De repente, o mago sente algo estranho e sua expressão de alívio muda completamente. Assustado, o homem se vira rapidamente, pois percebeu uma presença maligna se aproximando. Nesse momento, uma pata monstruosa com garras gigantescas surge das sombras na sua frente. A criatura se revela e é uma versão bizarra e decomposta da fera que atacou a vila. Ele então percebe que aquilo é um fantoche de cadáver, uma marionete feita com o corpo do monstro. Chocado, o homem se pergunta quem no mundo teria feito uma coisa tão terrível como aquela. Sem tempo para pensar, a enorme criatura avança e tenta esmagá-lo com sua garra sombria. Com um movimento rápido, o mago desvia e o golpe do monstro abre uma cratera no chão. Ele explica que isso acontece se a mana não for absorvida e nenhum mago seria tão ignorante. Então o visitante voa e ataca o fantoche de cadáver com uma poderosa rajada de energia. Ele tem certeza que foi o mago que matou a fera, mas não entende o motivo de deixá-la assim. Ele descarta a ideia de um cavaleiro novato, pois alguém inexperiente não mataria essa fera. Criando uma bola de fogo, ele se pergunta se a pessoa que fez isso tinha algum outro objetivo. De qualquer forma, ele precisa acabar com aquilo.
O homem então dispara uma poderosa rajada de energia contra a criatura sombria, mas para sua surpresa, o fantoche de cadáver consegue anular o seu poder mágico. Chocado, o mago percebe que a mana daquela fera é muito mais forte que a sua. De repente, a criatura some no meio da floresta, o deixando completamente confuso. Ele entende que o monstro pretende usar magia para contra-atacar e o procura pela mata. Nesse momento, a sombra do inimigo surge sorrateiramente bem atrás do pobre mago. A criatura então emerge das sombras e o ataca com uma cauda cheia de espinhos. Sem tempo para reagir, o homem é atingido em cheio e acaba sendo ferido gravemente. Com o braço ferido, ele percebe que aquilo não é algo que um simples cavaleiro daria conta. A força do impacto o joga para longe. Caído no chão, ele pensa que nunca imaginou encontrar um monstro desse nível por ali. Vendo a criatura se aproximar ao mago, se pergunta se aquele será o seu fim. Mas com um sorriso determinado, o velho espadachim decide que não vai desistir. Ele não vai cair sem lutar e promete levar a criatura junto com ele se for preciso. Então o homem foca toda a sua mana na mão para um último ataque desesperado. Com isso, a criatura avança para o golpe final, pronta para acabar com o combate. O mago se concentra e espera o momento certo para usar seu poder com força total. Sem pensar duas vezes, ele salta e voa na direção do monstro para um contra-ataque. De repente, uma pequena luz azul surge no meio da floresta, chamando a atenção de todos. De repente, um brilho azul intenso corta o ar e atinge em cheio a criatura que estava prestes a finalizar o pobre ancião. Com isso, o viajante fica totalmente em choque ao ver que o ataque veio de uma direção inesperada e salvou sua vida no último segundo. Sob o impacto do golpe misterioso, o monstro acaba sendo jogado contra o chão e finalmente para de se mover no meio daquela mata. Ainda confuso, o senhor levanta o olhar e escuta uma voz familiar perguntando se ele está bem após todo esse sufoco. Ele percebe que Salvador era ninguém menos que o jovem pastor. Caminhando lentamente pela trilha, o protagonista se aproxima do visitante enquanto o clima tenso começa a desaparecer aos poucos. Nisso, o velho espadachim arregala os olhos ao perceber a verdade e pergunta se o rapaz é na verdade um mago muito poderoso. Mesmo surpreso, o veterano questiona por que o herói escondeu sua identidade durante todo o tempo que passaram conversando na casa. Então, o homem quer saber o motivo do garoto ter resolvido ajudar, sendo que ele poderia apenas ter fugido dali sem olhar para trás. O jovem abre um pequeno sorriso e começa a explicar seus motivos de um jeito bem simples e direto para o seu novo amigo. Nesse momento, a cena muda para uma lembrança, onde um cachorro descansa no chão de madeira da residência do protagonista. Sentados à mesa, os dois conversam sobre a vida enquanto o animal de estimação descansa tranquilamente perto dos pés deles. E com isso, o rapaz comenta que com as habilidades que o visitante possui, ele poderia ganhar muito mais dinheiro trabalhando em outros lugares. Curioso, o herói pergunta o que há de tão triste na vida dos moradores da vila, para o ancião sentir tanta pena deles. Assim, com um suspiro, o veterano explica que aquelas pessoas vivem isoladas e sem proteção nenhuma contra os perigos desse mundo cruel. Ouvindo isso, o jovem pastor reflete sobre como todos os magos herdam o poder dos deuses e devem seguir o seu próprio destino. Então o senhor sorri e diz que sente orgulho em proteger os plebeus indefesos, mas admite que nem todos os seus colegas pensam dessa mesma forma. Com isso, o protagonista demonstra que entendeu a lição e um sorriso de satisfação surge em seu rosto durante o diálogo. Ele afirma que cada pessoa nesse mundo gigante possui seus próprios pensamentos e um jeito único de levar a vida adiante. Nesse momento, a força do impacto cria uma onda de choque poderosa que varre toda a floresta e encerra de vez a batalha contra o mal. Correndo pela floresta, o mago diz que eles precisam fugir, pois a criatura está em outro nível. Ele explica que só um nobre poderia derrotá-la e manda o rapaz avisar o chefe da vila. Sozinho, o espadachim se prepara para lutar contra o monstro e ganhar tempo para a fuga, mas o veterano admite que falou da boca para fora e não sabe quanto tempo vai aguentar. Então o pastor o interrompe e diz para ele não se preocupar, pois está tudo bem. O jovem fala que se o último ataque funcionou, eles vão ficar bem, e uma pedra brilha. Nisso o espadachim se choca e pergunta se o rapaz nem estava usando sua força total. O cavaleiro veterano Kaor então percebe que aquilo não foi um encontro por acaso. Com isso, várias pedras começam a flutuar no ar com uma intensa energia azulada. O protagonista libera seu poder e fica claro que ele não é um simples cavaleiro fugitivo. Com um sorriso, o jovem revela que também estava curioso para testar seus próprios limites. Mas o cavaleiro mais velho grita que não vai permitir, pois o oponente é muito forte. Ele diz que precisam unir forças, mas o monstro já avança para atacar o protagonista. Sem hesitar, o pastor dispara um poderoso feixe de energia azul que corta o ar. O veterano percebe que mal conseguiria reagir e só atrapalharia a luta agora. Desse modo, ele entende que é inútil no momento e abaixa sua mão brilhante. O mago decide que seu dever agora é ajudar o talento daquele jovem a florescer.
Nisso, o herói libera uma rajada de mana avassaladora que devasta parte da floresta. Mesmo assim, o rapaz resmunga irritado, pois seu ataque não teve o efeito esperado. Então, ele tenta um chute, mas sua perna atravessa o corpo do monstro sem causar dano. O espadachim grita desesperado que não se pode ferir um fantasma com golpes físicos. Vendo a criatura avançar, o pastor pergunta como pode derrotá-la. Então, o homem mais velho responde que ele precisa usar fogo e o garoto estende a mão. E ele completa dizendo que o jovem também pode usar o poder do raio para vencer. Com isso, uma chama atinge o monstro, mas o ataque parece não fazer efeito nele. O protagonista reclama que não está funcionando, mas o idoso diz que esse não é o ponto. O mago explica que para usar poder em outro ser vivo é preciso estabelecer uma causa. Nesse momento, o veterano fica chocado ao ter uma súbita revelação sobre o rapaz. Ele entende que Tura nunca absorveu mana e por isso deixou a fera virar um fantasma. O mago mais velho fica chocado ao ver que o jovem já é forte, mesmo sem treinamento. Com isso, ele grita para o rapaz criar o fogo e depois atirar na criatura. Ele explica que criar fogo é fácil, mas controlá-lo exige muito treino e dedicação. Mas para sua surpresa, o jovem consegue fazer isso instantaneamente sem qualquer dificuldade. Sem perder tempo, o protagonista pisa com força no chão e se prepara para o ataque. Então ele dispara a bola de fogo com tudo na direção do monstro sombrio. O ataque atinge em cheio o olho da criatura, causando uma grande explosão de chamas. Com o impacto, o corpo do fantasma começa a ser totalmente consumido pelo fogo. Nisso, o veterano grita para ele manter o foco e continuar injetando mana no ataque. Ele avisa que o rapaz precisa queimar tudo sobre o fantasma para derrotá-lo. Com um olhar determinado, o herói foca todo o seu poder nas chamas para finalizar. Desse modo, o monstro é totalmente aniquilado por um redemoinho de fogo intenso. Com o fim da batalha, o espadachim veterano finalmente comemora a vitória dele. Ele comenta que aquele era um fantasma absurdamente forte e de alto nível. E mesmo assim, o jovem pastor conseguiu derrotar a criatura sozinho. O rapaz então pergunta se tudo realmente acabou e o mago se impressiona com seu poder. O cavaleiro avisa que ele precisa absorver a mana se não quiser encontrar outro fantasma. O jovem pergunta como fazer isso e o veterano manda ele imaginar que está drenando algo. Seguindo o conselho, o protagonista fecha os olhos e se concentra para absorver a mana. Com isso, uma energia verde começa a fluir dos restos da criatura na direção do rapaz. Com isso, a mana verde é totalmente absorvida pela mão do protagonista enquanto ele se concentra. Seus olhos brilham intensamente com a mesma cor da energia que acabou de entrar em seu corpo. A mana então flui por todo o seu organismo, revelando seus canais de poder pela primeira vez. O cavaleiro veterano fica chocado com a cena e não consegue acreditar no que está vendo. Ele diz que o jovem sentirá prazer, mas o rapaz mal acredita na sensação que está sentindo. Com isso, o homem pergunta se foi sua primeira vez absorvendo mana, e o pastor confirma. O espadachim explica que a mana cresce devagar e a melhor forma de evoluir é absorvendo de outros, mas como essa foi a primeira vez do rapaz, isso significa que seu potencial é de outro nível. Desse modo ele conclui que o jovem pastor é alguém muito especial e o herói fica tenso. O mago chama o nome do garoto para conseguir sua atenção e quebrar o silêncio constrangedor. Ele se curva e pede desculpas perguntando de qual casa nobre o rapaz pertence. O pastor então o chama pelo nome, surpreendendo o cavaleiro veterano. Ele manda o homem limpar seu sangue primeiro e o mago finalmente nota seu braço ferido. De volta à cabana, o espadachim já aparece com seu braço devidamente enfaixado e limpo. Sentados à mesa, o homem pede perdão por sua grosseria e por ter feito o jovem lutar, mas o protagonista diz que não é ninguém importante e só um pastor que não conhece o pai. Ele pede para o mago parar com isso e o homem concorda vendo sua expressão séria. Então o veterano pergunta por que um mago tão poderoso decidiu virar um pastor de ovelhas. O rapaz explica que foi um pedido de sua mãe antes dela falecer há alguns anos. Ele conta que sua mãe o avisou que se os nobres o achassem ele, viraria uma ferramenta descartável. O veterano afirma que a mãe do jovem foi muito sábia e o rapaz fica confuso com esse comentário inesperado. Ele continua dizendo que a mulher não estava totalmente errada e o pastor pensa que ela era apenas superprotetora. O senhor explica que o grande poder dos magos sempre traz conflitos e cita uma guerra de 20 anos atrás entre casas nobres. Nesse momento é mostrada a batalha entre as casas Arabion e Zahar, onde infelizmente milhares de pessoas perderam a vida. Dos 3.000 cavaleiros que serviam a casa de Arabion, mais de 900 acabaram morrendo durante os confrontos intensos, mas o senhor conta com tristeza que todos os seus amigos e conhecidos faziam parte desse 1/3 que não sobreviveu. Ele lembra de seus amigos e até de sua família, que foram eliminados pelo inimigo, deixando apenas o veterano como sobrevivente. Com isso, Andarilho afirma que a vida de um guerreiro pode sumir muito mais rápido do que a de um simples plebeu. Mas ele ressalta que a mãe do jovem estava errada sobre seu talento, e o herói se questiona sobre isso. O visitante admite ser um espadachim habilidoso, mas admite que o rapaz derrotou o fantasma com uma facilidade assustadora. Ele afirma que o potencial do pastor é de nível nobre e provavelmente está entre os talentos mais altos de todos.
O protagonista fica em silêncio enquanto reflete sobre as palavras do seu novo amigo sobre o seu futuro. Então o rapaz pergunta se a história sobre seu pai ser um cavaleiro era mentira e o senhor explica sobre casos raros. Nesse momento, o veterano sugere que seria muito melhor para o jovem abandonar aquela colina e conhecer o resto do mundo. O pastor pergunta o motivo e o ancião responde que a humanidade ainda precisa de mais protetores para dominar a terra. Mas o senhor logo se desculpa por esquecer que o garoto ainda entende muito pouco sobre o funcionamento da magia. Ele explica que as habilidades de linhagem são traços herdados de ancestrais antigos e é isso que separa as classes sociais. Com isso, o mago pergunta se existia algum feitiço que parecia fácil demais ou alguma habilidade natural que não exigia mana. O herói se pergunta se não é apenas o poder da mana que o deixa fisicamente mais forte do que os outros. Por fim, o rapaz menciona seu olfato apurado e o senhor afirma que o nariz bom pode sim ser uma habilidade de linhagem. O mago mais velho diz que ter habilidade com armas de arremesso é uma característica da casa Arábion, mas que é algo bem comum. Com isso, o pastor pede para o homem continuar a explicação e ele concorda em contar mais detalhes. Mas o jovem percebe que o visitante está agindo de um jeito estranho e o chama confuso. Então o espadachim fica sério de repente e o protagonista pergunta o motivo daquela mudança de atitude. Com um olhar firme, o ancião afirma que já sabe de qual casa nobre as habilidades do garoto mais se aproximam. O rapaz então pergunta de qual família ele está falando e o veterano mantém sua expressão misteriosa. O mago revela que as habilidades do pastor pertencem a uma das grandes casas nobres do reino e ele continua explicando que os membros dessa casa são conhecidos por todos como os caçadores. Nesse momento, o homem revela que se trata da casa Zahar, a grande rival que lutou contra a casa Arábion. Ao ouvir isso, o jovem fica completamente chocado e sem palavras com a terrível revelação. O nome da família rival ecoa na mente do jovem pastor, deixando ele completamente sem reação diante daquela revelação bombástica. Ele mal consegue acreditar que pertence à linhagem da poderosa casa Zahar, que causou tanta dor ao seu novo companheiro de viagem. Olhando para o veterano, o rapaz se pergunta se carrega o mesmo sangue amaldiçoado daqueles que foram os grandes vilões da guerra passada. Nesse momento, o herói fica confuso sem saber se deve pedir desculpas por atos de parentes distantes que ele nem chegou a conhecer pessoalmente. De repente, o silêncio é quebrado quando o senhor chama o protagonista pelo nome. Colocando a mão no ombro do garoto, o viajante pede para ele não ficar com essa expressão de preocupação em seu rosto. Ele lembra ao jovem que ele não participou de nenhum combate do passado, mas mesmo assim, o pastor ainda sente o peso da culpa. Com um sorriso gentil, o ancião diz que aquela era uma situação de adultos e que alimentar o ódio só faria o sofrimento nunca ter fim. O rapaz então pergunta se o senhor não sente nenhum tipo de arrependimento e o veterano questiona sobre o que ele está se referindo. Parados no meio do pasto, o herói pergunta se ele não se arrepende de ter sugerido que o jovem abandonasse a vida na montanha. O senhor explica que se o jovem buscar poder, ele acabará entrando na família Zahar, inevitavelmente por conta do seu talento fora do comum. Surpreso com a fala, o garoto ouve que o veterano confia plenamente em seu bom caráter e na pureza que existe em seu coração. O homem afirma que viu a bondade do pastor quando ele arriscou seu segredo de uma vida inteira apenas para salvar um desconhecido. Refletindo sobre o futuro, o ancião pensa que alguém bom, como o rapaz, pode até evitar que novas guerras terríveis voltem a acontecer. Nisso, o senhor tenta aliviar o clima, dizendo que não precisa levar tudo tão a sério, já que o protagonista ainda não decidiu seu destino. O herói então olha para o horizonte e afirma que agora seus pensamentos estão muito mais claros e decididos do que antes. Com um sorriso no rosto, o protagonista revela que finalmente tomou a decisão de descer a colina para explorar o resto do mundo. O veterano fica feliz com a escolha corajosa, mas avisa que a partida não deve acontecer de uma hora para outra por causa da sua saúde. Nesse momento, o pastor diz que só vai embora quando os ferimentos do amigo estiverem totalmente curados, o que demonstra sua imensa bondade. Observando a janela da casa, o senhor conclui que o jovem é realmente uma pessoa de ouro com um futuro brilhante, esperando por ele. O veterano começa sua aula explicando que para usar a magia é preciso ter mana-chave para a onipotência. O pastor reflete sobre isso, mas o mago diz que o poder não é tão absoluto quanto o nome sugere. Com isso, o jovem pergunta qual é o padrão para combinar mana com magia, e o homem se prepara para explicar. O espadachim levanta 3 dedos e diz que a dificuldade é definida pela linhagem, afinidade e causalidade. Ele começa explicando sobre a linhagem que é determinada pela família e se aplica à maioria dos nobres. O mago usa seu ferimento como exemplo e o rapaz confirma que não conseguiria curá-lo com magia. Mas ele revela que a linhagem Ravista do Sul consegue curar sem treino, pois é um poder de família. Nisso o herói pergunta sobre a afinidade e o veterano diz que pode ser considerada como familiaridade. O jovem entende e compara com o jeito que ele criou uma bola de fogo, como se estivesse jogando uma pedra. O espadachim concorda e diz que só criar chamas não teria a mesma velocidade ou poder de fogo. Então ele revela que o último e mais importante fator é a causalidade
um conceito que nem ele entende. O homem pergunta o que aconteceria se o jovem tentasse atacar diretamente sua comanda. Ele confirma que o resultado seria fraco por falta de causalidade e demonstra na caneca. A água começa a ferver e o mago explica que isso acontece quando não há uma causa para o resultado. Vendo a demonstração, o pastor diz que agora ele consegue entender um pouco melhor o conceito. O herói explica que para eliminar alguém, ele precisaria criar uma causa, como atirar uma bola de fogo. Com isso, o veterano fica impressionado e até brinca que o rapaz poderia ter virado um estudioso. Mas o jovem pergunta por que precisa disso com feras mágicas se consegue controlar animais normais. O espadachim então revela que a grande diferença entre eles é a mana que as criaturas possuem. O protagonista entende que um bom mago não só usa mana, mas também compreende seus princípios. O jovem pergunta se a linhagem Zahar também tem uma magia especial e o homem confirma que eles são bons em rastreamento. Com isso, o veterano o desafia a tentar usar essa habilidade e o pastor aceita o teste na hora. Então ele fecha os olhos e se concentra desejando que nem seu som e nem seu cheiro possam ser detectados. Nesse momento, uma fumaça branca começa a sair de seu corpo enquanto ele foca toda a sua energia. O cavaleiro mais velho observa curioso e se pergunta se o feitiço do rapaz realmente funcionou. De repente, o protagonista desaparece da cadeira, deixando apenas um rastro de luz dourada no chão. Impressionado, o espadachim confirma que deu certo, pois ele não consegue mais ver o jovem na sua frente. O homem fica tenso ao ver o poder daquela habilidade que ele tanto temeu no passado. O quarto parece vazio, pois o garoto conseguiu apagar completamente sua presença no ambiente. Com um brilho intenso, o mago reaparece na sala, mostrando que o feitiço foi um sucesso. O veterano diz que essa é uma habilidade assustadora e muito temida pelos cavaleiros de Arábion, mas ele avisa que apesar de poderosa, a invisibilidade não é invencível e tem suas fraquezas. O homem decide ensinar alguns métodos de treino, mas o rapaz pergunta se não é perigoso ajudar um inimigo. O cavaleiro lembra que o jovem salvou sua vida e ainda cuidou de seus ferimentos. Com a mão no peito, o mais velho reforça que confia totalmente no caráter do protagonista. A cena corta e o chefe da vila grita chocado, pois o pastor vai vender as ovelhas e partir. Equipado para a jornada, o herói encara o chefe, que reclama por ele sair sem avisar ninguém. O mago pergunta com um sorriso por que ele deveria se importar com a opinião dos outros sobre seus bens. Ele avisa que se não comprarem as ovelhas por um preço justo, ele vai soltar todas e ir embora. Nisso, o homem que apanhou antes chama o chefe da vila, com medo da ameaça do pastor. O chefe da vila resmunga, pois sabe que o rapaz é alguém que cumpre suas palavras. Sem ter escolha, ele entrega um saco de moedas para o jovem, selando o acordo de venda. O ancião diz para ele fazer o que quiser, e os dois viajantes finalmente deixam o vilarejo. Nisso, o pastor lembra que a vila deve uma compensação ao mago e se oferece para cobrar, mas o veterano diz que não vai receber nada, pois foi o rapaz quem derrotou a fera mágica. Com um sorriso, o herói concorda e os dois continuam sua jornada pela estrada de terra. Chegando na floresta, o espadachim avisa que eles precisam se separar naquele ponto. Ele se desculpa por não viajar junto e explica que se sente mais confortável sozinho. O jovem diz que entende e agradece por toda a ajuda e os ensinamentos que recebeu. Com um sorriso, o cavaleiro se despede e pede para o protagonista se cuidar em sua jornada. O rapaz também sorri e espera que eles possam se encontrar de novo algum dia no futuro. Então o jovem observa por um longo tempo a figura de Kjorn se afastando pela trilha. Só mais tarde o herói percebeu porque não queria que o veterano falasse com ele formalmente. É revelado que ele sempre desejou ter uma figura paterna para se espelhar em sua vida. O cavaleiro tinha se tornado o modelo de homem que o protagonista queria se tornar de um. A cena então corta e mostra os rastros do rapaz na areia de um deserto desolado. O vento forte sopra pela paisagem rochosa e cheia de penhascos daquele lugar. Sozinho, o herói caminha com seu capuz pela imensidão daquele deserto perigoso. Ele protege seus olhos do vento e da poeira enquanto continua sua jornada solitária. De repente, o jovem avista algo ao longe e se pergunta se são mercadores viajantes. O jovem avista um grupo de pessoas no deserto e se pergunta se são mercadores viajantes. Animado com a chance de conseguir ajuda, o rapaz decide se aproximar do grupo. Com isso, ele se aproxima e decide pedir direções para a cidade mais próxima. Mas o líder do grupo pergunta quem é ele para bloquear o caminho deles daquele jeito. O homem informa que seguindo a estrada, ele chegará na cidade chamada Murei e o herói entende. O rapaz agradece a informação e se prepara para continuar sua jornada pelo deserto. De repente, um dos homens o impede de sair e o manda esperar um pouco ali. O sujeito questiona se ele vai simplesmente ir embora depois de conseguir o que queria. Ele então diz que se você recebe algo em troca, também precisa dar algo de volta. Nisso todo, o grupo saca suas espadas e manda o jovem tirar sua bolsa imediatamente. O herói finalmente percebe que caiu numa armadilha e que eles são, na verdade, bandidos.
O líder dos ladrões então sorri e diz que ninguém acharia estranho se alguém morresse ali. Eles o ameaçam para entregar tudo sem lutar, pois seria menos trabalhoso para todos. O protagonista entende que eles não são ladrões comuns e estão dispostos a tirar vidas. Uma lembrança do seu treino com o cavaleiro veterano passa por sua mente naquele momento. Ele se recorda dos ensinamentos sobre causalidade e como criar ataques poderosos. Essas lições seriam muito úteis para o combate que estava prestes a começar no deserto. Com um sorriso confiante, o rapaz diz que vai usá-los como seus primeiros alvos de treino. Um dos bandidos fica confuso com a atitude do jovem e não entende a sua fala. Eles começam a rir e um deles diz que o garoto está falando como se fosse um mago. Com sua mão brilhando, o herói se prepara para mostrar seu poder aos bandidos. Ele então cria um tornado de vento que joga todos os ladrões para longe com muita força. O rapaz pensa que modelar o vento com a mão gasta bem menos mana do que criá-lo do nada. Caídos no chão, os bandidos se perguntam o que aconteceu e o jovem se surpreende com seu poder. Sem perder tempo, ele pega sua água e se prepara para um novo feitiço contra os inimigos. Com isso, o líquido se transforma em uma afiada lança de gelo flutuando no ar do deserto. O protagonista cria vários projéteis de gelo e se prepara para atacar os ladrões. Um dos bandidos fica completamente apavorado com a demonstração de poder do mago. Nisso, as lanças de gelo voam e atravessam um dos inimigos que cai no chão derrotado. Ele acha que o feitiço deveria ser mais útil perto de água e que atirar pedras ainda é mais forte. O líder dos ladrões se ajoelha e implora por perdão, pois não sabia que ele era um. Desesperados, os outros bandidos oferecem tudo o que têm para que o jovem poupe suas vidas, mas o protagonista apenas pisa firme no chão, mostrando que não vai aceitar nenhuma desculpa. Ele então usa sua magia para criar pilares de pedra que avançam na direção dos inimigos. Com um olhar de puro terror, o chefe dos bandidos não consegue acreditar no que está vendo. O resultado é brutal e todos os ladrões acabam derrotados pelo poder do jovem mago. O herói se aproxima do líder e o homem promete responder o que ele quiser para sobreviver. Ele então pergunta por que eles o atacaram sem um plano, já que ele poderia ser um mago. O jovem fica confuso, pois a resposta do bandido foi que tudo aconteceu porque ele se curvou. O líder explica que como o rapaz foi educado, eles acharam que ele era só uma pessoa comum. O rapaz agradece, pois acabou de aprender uma lição muito útil com aquele bandido. Com isso, o líder se enche de esperança e pergunta se o jovem vai mesmo poupar sua vida. Mas uma gota d'água flutua sobre sua cabeça e ele se lembra do nome do protagonista. Uma lembrança do cavaleiro começa e ele diz que o pastor vai conhecer muita gente. O homem então o aconselha a nunca ter piedade de bandidos que machucam os outros. O protagonista pensa que agora entende o motivo por trás daquele conselho tão firme. Ele percebe que poupar uma vida por pena poderia acabar prejudicando 10 inocentes. Com um olhar sério, o herói conclui que já enrolou demais e precisa agir logo. Seguindo as marcas da carroça na areia, o jovem continua seu caminho pelo deserto. Enquanto caminha, um pensamento forte e claro surge em sua mente pela primeira vez. Ele encara seus rastros e se dá conta de que acabou de tirar a vida de outras pessoas. O rapaz sente culpa, mas não podia deixá-los ir por causa do aviso de seu mentor. Ele sabia que pessoas que roubam sem hesitar voltariam a atacar outros no futuro. Lembrando dos ensinamentos, seu coração confuso finalmente se acalma e ele segue. Depois de uma longa jornada, o herói finalmente chega em um novo mundo cheio de vida. O jovem fica impressionado com a paisagem e mal consegue acreditar no que vê. No horizonte, ele avista uma grande cidade com um enorme castelo no centro de tudo. A placa revela que ele chegou na pequena cidade de Morei, um lugar movimentado. O protagonista se impressiona, pois nunca viu tanta gente reunida em um só lugar. Até a arquitetura das construções é totalmente diferente da vila onde ele cresceu. Caminhando pelo mercado movimentado, o herói finalmente sente que chegou em uma cidade grande e cheia de vida. Com isso, o rapaz se aproxima de uma barraca de frutas e o vendedor o recebe com muita animação, mas o comerciante pergunta o que ele deseja levar e o pastor responde que não é um cliente no momento. Nesse instante, ele se lembra do conselho do veterano sobre procurar uma estalagem assim que chegasse ao local. Porém, o vendedor muda de humor e manda o jovem ir embora se não for comprar nada naquela hora. O herói fica confuso com a grosseria e se pergunta se existe uma regra secreta de comprar antes de perguntar. Então o protagonista decide apontar para algumas maçãs e pergunta qual é o valor daquelas frutas vermelhas. O homem responde que o preço é de 2 dupe e observa o jovem estrangeiro com muita curiosidade. Com isso, o rapaz começa a contar suas moedas e o vendedor avisa que aceita outros tipos de pagamento também. Após realizar a compra, o herói pergunta a localização da estalagem e recebe as instruções para seguir o caminho. Seguindo as dicas, ele chega na frente do maior estabelecimento da região que serve como bar e também dormitório. Assim que entra no local, uma jovem funcionária chamada Lena o recebe com um sorriso muito amigável.
A moça elogia a aparência do rapaz, enquanto o novo cliente pergunta qual é o valor para passar a noite ali. Ela responde que a diária custa 16 dúpides, e o herói aceita ficar hospedado sem pensar duas vezes. Nisso, o viajante entrega o saco de dinheiro, mas avisa que tem algo muito importante que gostaria de perguntar. A atendente segura o pagamento, e demonstra estar muito interessada no que o jovem deseja saber dela agora. O pastor então questiona se existe algum monstro por perto que tenha uma recompensa em dinheiro pela cabeça. Ele reflete que precisa caçar essas criaturas para conseguir absorver mana e também para juntar mais moedas. Com isso, a moça fica em silêncio observando o ouro e o protagonista pergunta o motivo dela não responder. Então Lena afirma que nada é de graça nesse mundo e cita o salão da cidade, deixando o rapaz confuso. A atendente se surpreende e o chama de caipira por não saber o que é a prefeitura da cidade. Ela explica que lá se resolvem os assuntos públicos e que os funcionários trabalham para o Lorde Locals. Com isso, a moça avisa que o lugar já deve estar fechado e que ele deve ir lá amanhã cedo. Lena então pergunta se ele também é um caçador de monstros, mas o rapaz não entende o termo. Ela conta a lenda de que pessoas normais viram magos caçando e pergunta se esse é o seu objetivo. O herói toca em sua mão e questiona se aquilo é apenas uma superstição boba do povo dali. De repente, um homem forte interrompe e diz que isso é um fato e que ele mesmo viu com os olhos. A funcionária fica chocada ao ver o homem chamado Midan e ele grita que não morre até virar um mago. Então o caçador de monstros dá um tapinha na cabeça do jovem e pede desculpas pela intromissão, mas o protagonista se interessa e pede pro homem contar mais sobre a história de virar mago caçando. Entediada, a moça explica que se magos ficam fortes caçando, então pessoas normais virariam magos do mesmo jeito. Nisso, Midan revela que ele e seu grupo estão caçando monstros exatamente para virarem magos poderosos. O rapaz pergunta se alguém do grupo já virou mago, e ele responde que na cidade só existem 4 deles. O homem então repara nas roupas do jovem e questiona se ele realmente tem uma arma para caçar. Com isso, o herói mostra seu estilingue e o caçador percebe que ele já foi muito usado em batalhas. O veterano analisa a arma e diz que com ela daria para caçar monstros pequenos, como coelhos e raposas. Então ele revela que seu grupo estava precisando de mais um atirador e o convida para se juntar a ele. O protagonista apenas dá um leve sorriso misterioso com o convite inesperado do caçador de monstros. Mas ele recusa a oferta e mais tarde já aparece deitado em seu quarto para descansar um pouco. Olhando para o teto, o jovem reflete sobre como aquele dia foi cheio de acontecimentos inesperados. O rapaz olha para sua mochila e ainda não acredita que realmente deixou sua vila para trás. Ele se pergunta o que vai acontecer a partir de agora, e sua mão brilha com mana azul. De repente, o jovem ouve 2 batidas, vindo da porta de seu quarto na estalagem. Sentado na cama, ele fica alerta e pergunta em voz alta quem está batendo na porta. Nesse momento, uma lembrança do veterano surge dizendo para ele não baixar a guarda, nenhuma estalagem. O espadachim o avisou que uma cidade não é um lugar automaticamente seguro para todos. Com isso, o herói se lembra da lição de nunca baixar a guarda e que ele tinha entendido bem o recado. De volta ao presente, o rapaz prepara sua mana e se aproxima da porta para abri-la com cuidado. Então ele abre uma pequena fresta na porta para espiar quem está do outro lado, sem ser visto. Seus olhos mostram toda a sua concentração e cautela ao verificar a identidade do visitante. Para sua surpresa, é apenas Lena, a atendente, que pergunta com um sorriso se ele já estava dormindo. O herói fica confuso e ela diz que veio para aquecê-lo, pois achou que o quarto estava frio. O rapaz pergunta o que ela quer dizer com isso, e a moça o encara com um olhar sugestivo. Ela diz que é exatamente o que parece, e fica parada na porta com uma expressão tímida. Com isso, a jovem oferece seu serviço por um pouco de dinheiro, mas ele pergunta o que acontece se ele não quiser. A moça então se aproxima e diz que ele não deve mentir, pois o rosto dele entrega tudo. Mas o protagonista apenas fecha os olhos e faz uma cara de monge que alcançou a iluminação. A atendente fica completamente em choque e sem reação com a atitude inesperada do rapaz. Outra lembrança do mago mais velho aparece onde ele grita desesperado para não fazer aquilo. O espadachim o avisou para tomar cuidado, pois muitas garotas daquele tipo podem passar doenças. De volta ao passado, o rapaz lembra que seu mentor avisou para não se deixar levar pelo desejo. Com isso, a moça vai embora irritada e o herói pensa que a vida na cidade também não é fácil. Deitado, ele reflete que primeiro a loja de frutas e agora Lena, as cidades são bem frias. Enquanto isso, um dos caçadores de monstros se aproxima de seu chefe para tirar uma dúvida. Ele pergunta por que o líder queria trazer o novato junto, já que ele não parecia de grande ajuda. Midan responde que o jeito arrogante do rapaz o tornaria uma isca de monstros perfeita. Mas na verdade, o garoto o lembra de sua juventude e ele ficou preocupado com sua arma. O caçador achou que se o novato ficasse perto dele, talvez conseguisse sobreviver um pouco mais. O protagonista então abre um leve sorriso em sua cama enquanto ouve a conversa através da parede. Ele percebe que talvez a cidade não seja um lugar tão frio e sem coração como ele imaginava. No dia seguinte, o jovem vai até o grande salão da cidade para finalmente começar sua jornada. Lá dentro,
Um funcionário cumprimenta educadamente e pergunta como pode ajudá-lo hoje. O herói pergunta se ele é um oficial e o homem questiona com o que mais ele se pareceria. Então o rapaz vai direto ao ponto e diz que veio para caçar monstros, deixando o oficial surpreso. Nesse momento, o pastor se lembra do veterano dizendo que o mundo não seria gentil com ele. O mago explicou que não há motivo para o mundo ser bom e que o método para ser bem tratado é simples. Seu mentor o aconselhou a revelar que era um mago e assim as pessoas comuns o respeitariam. De volta ao presente, o funcionário entrega ao jovem um papel com o pedido de caça ao monstro. Ele avisa que o rapaz não pode levar o cartaz, então deve olhar e devolver em seguida. Vendo o desenho, o herói pergunta se é um corvo e o homem o zoa perguntando se parece um gato. O funcionário o avisa para trazer o corpo do monstro, pois se a mana não for dispersa, ele vira um fantasma. O protagonista diz que já sabe e que abandonar o corpo de uma fera mágica dá pena de morte. Com isso, ele se lembra do que aconteceu antes e afirma que não vai repetir o mesmo erro. Então o rapaz pergunta se os cavaleiros não caçam, e o homem diz que eles não têm tempo. Ele explica que o trabalho de um cavaleiro é manter a ordem na cidade e não caçar lá fora. Com desdém oficial, fala que esse tipo de serviço é para bandidos como o jovem, que então se retira. Observando o rapaz sair, o homem pensa que mais um corpo vai se empilhar do lado de fora. Nesse momento, o olho do monstro corvo se abre com uma luz intensa e sinistra, mas a criatura já parece derrotada no chão do salão, com um grande ferimento no peito. Os funcionários olham para baixo, completamente chocados e sem acreditar no que aconteceu. Todos ficam impressionados, pois o herói voltou com o corpo do monstro muito rápido. O jovem então confirma que conseguiu derrotar a criatura totalmente sozinho. Ele pergunta como faz para receber a recompensa, e o oficial gagueja que eles vão pagar. Com isso, o homem entrega um saco de moedas e diz para o rapaz ir descansar um pouco. Enquanto isso, os outros analisam o corpo e se impressionam com as asas que estão intactas. Um dos oficiais então nota que o protagonista ainda não foi embora e continua parado ali. O homem da recepção pergunta por que ele ainda está no salão e não foi para a estalagem. O herói então questiona se existem outros monstros que valem a pena caçar na região. Chocado com a pergunta, o funcionário não acredita que o jovem ainda consegue caçar mais. A cena então corta e mostra os pratos mais caros do cardápio da estalagem na mesa. Lena serve um banquete e diz que nunca sonhou que alguém como ele derrotaria 30 monstros em 3 dias. Ela comenta que ele deve ter feito muito dinheiro e o jovem herói aproveita a comida feliz da vida. Mas o rapaz responde com seriedade que o dinheiro não é o seu único objetivo nessa jornada. Ele explica que sua meta é a mana dos monstros, e graças a isso ele ficou bem mais forte. O protagonista nota que sua mana aumentou várias vezes desde que ele conheceu o veterano espadachim, porém ele sente um limite e acha que vai ser difícil evoluir apenas com a mana de criaturas fracas. A atendente da estalagem fica confusa com o que o jovem acabou de dizer para ela. Com isso, o dono e a moça olham a mesa vazia e se surpreendem por ele ter comido tudo sozinho. O homem diz que, apesar de magro, o rapaz come muito e Lena fica feliz por ele ter gostado. O herói agradece e diz que estava delicioso, mas quando vai sair alguém, o interrompe. O homem forte agarra a roupa do protagonista por trás para chamar sua atenção. Com isso, um grupo de valentões o encara e pergunta se está comendo algo saboroso sozinho. Um deles o chama de magricela e diz que ouviu falar que o jovem andou fazendo muito dinheiro. Então o Brutamontes sugere que ele dê uma caridade para seus parceiros e tenta acertar um tapa, mas o protagonista bloqueia o golpe com facilidade, deixando o agressor completamente chocado. Com um olhar calmo, o herói pergunta ironicamente se o homem não queria um pouco de caridade. O valentão se irrita e manda ele não ficar convencido. Enquanto prepara um soco, contudo, o jovem desvia e acerta um golpe forte que joga o inimigo para longe com muita força. Sem perder tempo, o outro capanga pega um banco de madeira e avança para atacar o herói, mas o rapaz para o ataque com uma mão só e quebra o banco em vários pedaços na hora. Com um aperto forte, o protagonista torce a bochecha do outro agressor com muita facilidade e com um brilho em sua mão, o jovem mago finaliza o capanga que cai derrotado no chão. Lena, a atendente, aparece com um sorriso forçado, pedindo para eles pararem com a confusão. Ela então grita com toda a sua força que eles não podem brigar dentro da estalagem. Mais tarde, o grupo de valentões aparece se curvando e pedindo desculpas sinceras pela briga. Já no quarto do herói, Mida afirma que deu uma bronca nos dois e que isso não vai se repetir. Ele explica que eles estavam sem dinheiro ultimamente e ficaram com inveja ao ver o jovem. Com isso, os dois capangas se desculpam gaguejando por terem causado aquela confusão. O rapaz então pergunta se as coisas estão difíceis e o caçador diz que eles estão limitados. Mida aperta o punho e diz que em uns 3 dias conseguirá pagar o quarto, mas é um problema dele. Então o protagonista estende um saco de moedas para o caçador de monstros com um sorriso.
O homem fica surpreso e o herói explica que é um pagamento pela gentileza dele ao convidá-lo. Midan pergunta como ele sabia e o jovem diz que nada é de graça nesse mundo. Ele então pede informações em troca e o caçador fica feliz dizendo que é sua especialidade. A cena corta mostrando uma visão geral da cidade de Murray com suas várias construções. O herói se prepara em um penhasco pensando que essa pode ser sua última caçada na cidade. Ele reflete que Midan lhe deu informações da próxima cidade e que é hora de partir para lá. O rapaz lembra que as informações foram úteis e que Midan é realmente uma boa pessoa. Ele o compara com Kiaorn e conclui que apesar de menos experiente, Midan é mais puro e gentil. De repente, os olhos do protagonista se arregalam em surpresa com alguma coisa que ele viu. Com seu olfato apurado, o protagonista sente um cheiro familiar e muito preocupante no ar. Torcendo para que seu palpite esteja errado, ele corre em alta velocidade pela floresta. Nesse momento, o rapaz encontra enormes marcas de garras em uma árvore, indicando uma luta. Com uma expressão séria, o herói continua seguindo os rastros de destruição pela mata. De repente, ele se depara com uma cena terrível ao encontrar alguém gravemente ferido. O jovem reconhece o homem e se lembra que ele faz parte do grupo de caçadores de Midan. Com um olhar frio, o mago analisa a situação tentando entender o que aconteceu ali. O olho do caçador ferido está sem vida, mostrando que ele não resistiu a seus ferimentos. Ao seu lado, algumas moedas estão espalhadas pelo chão manchado de vermelho vivo. Agachado, o protagonista se pergunta o que diabos aconteceu com Midan e seu grupo. De repente ele ouve um som e encontra outro membro da equipe, ainda vivo atrás de uma árvore. Com suas últimas forças, o homem consegue dizer a palavra coelho, deixando o jovem confuso. Uma imagem assustadora de um coelho com a boca ensanguentada surge na cena de repente. Olhando ao redor, ele vê vários corpos e percebe que todos foram vítimas de um monstro. Então, uma criatura que parece um coelho gigante com olhos vermelhos e chifres aparece. O protagonista se vira rapidamente se preparando para enfrentar a fera assassina. Sem aviso, o monstro avança em alta velocidade na direção do jovem mago para atacar. O rapaz fica surpreso com a velocidade da criatura e mal consegue reagir ao ataque. Por pouco, o herói consegue desviar e o coelho para por um instante o encarando com ódio. Com isso, ele concentra sua mana e cria uma barreira de ar para se defender do próximo ataque. Com o movimento rápido dos dedos, o protagonista se prepara para lançar um ataque de ar. Então ele dispara uma poderosa lâmina de vento na direção da criatura monstruosa. O ataque atinge o coelho, mas ele consegue se defender de uma forma inesperada. A criatura usa sua cauda como um chicote e quebra a barreira de ar em vários pedaços. O herói então percebe que o monstro está acostumado a se defender de armas de arremesso. Com um pisão forte, o coelho avança novamente para tentar esmagar o jovem mago. A fera salta bem alto e mergulha com tudo na direção do protagonista para um ataque final. Com seu olho brilhando intensamente, a criatura foca totalmente em seu alvo lá embaixo. Mas o rapaz consegue desviar a tempo e o monstro atinge apenas o chão com seu ataque. Sem perder tempo, a criatura corre em alta velocidade para continuar sua perseguição. O herói se aproxima e acerta um golpe de mana direto no rosto do coelho gigante. Com o impacto, a criatura grita de dor e o protagonista aproveita a chance para se afastar. Ele então salta para trás para ganhar um pouco de distância e pensar em seu próximo passo. Nesse momento, o monstro começa a brilhar com uma energia dourada por todo o seu corpo. Então a criatura avança novamente, mas agora com uma velocidade ainda mais impressionante. Com um movimento rápido, o coelho usa sua velocidade para criar várias imagens de si mesmo. Ele continua se movendo em zigue-zague para confundir o jovem e dificultar a mira dele. A batalha levanta uma nuvem de poeira tão grande que mal dá para ver o que está acontecendo. Dentro da fumaça, o monstro grita furioso enquanto destrói várias árvores ao redor. A cena revela que a criatura está ferida e sangrando um pouco pela pata e pelas costas. Com a boca ensanguentada, o coelho monstruoso finalmente cai no chão derrotado pelo jovem. Com o fim da batalha, o protagonista pisa firme na clareira, se preparando para o próximo passo. Ele então se aproxima do corpo da criatura para finalmente absorver toda a sua mana. Sem perder tempo, o herói estende sua mão para iniciar o processo de absorção de poder. Com isso, uma grande quantidade de energia verde começa a fluir para dentro do rapaz. Ele percebe que a mana absorvida é muito maior do que a do monstro leopardo de antes. Com isso, o jovem mal consegue acreditar na quantidade absurda de poder que está recebendo. Nesse momento, o caçador sobrevivente o chama de mago, deixando o rapaz surpreso. O herói confirma e o homem pergunta por que ele estava escondendo sua verdadeira identidade. Com lágrimas nos olhos, o caçador revela que nenhum deles tinha família para deixar seus bens. Ele então se lembra de seu chefe Midan e do sonho que todos compartilhavam juntos. Uma lembrança começa e Midan conta sobre uma cidade chamada Oren, que tem uma biblioteca. Ele explica com um sorriso que o lugar tem milhares de livros para serem lidos por Midan então percebe que o jovem finalmente demonstrou interesse em algo que ele diz. O rapaz pergunta como entrar, mas o caçador diz que não é qualquer um que pode ir lá. Então ele revela que apenas magos são permitidos na biblioteca, deixando o herói pensativo. De volta ao presente, o caçador pergunta o que ele quer dizer com "eu decidi". O herói afirma que vai para a grande cidade de Oren, que Midan tanto falou para ele.
Olhando para as sepulturas, ele se despede de seu amigo caçador com um olhar triste. Por fim, ele se vira e vai embora desejando que Midan esteja feliz onde quer que esteja. Depois de uma longa jornada, o jovem finalmente chega em uma cidade cheia de vida e de pessoas. Com isso, ele fica até com vergonha de ter se impressionado com a pequena cidade de Murray. A placa revela que ele chegou na grande cidade de Oren, um lugar enorme e muito movimentado. Ele não imaginava que tanta gente estaria tentando entrar e se junta na longa fila do portão. Vendo os guardas da entrada, o herói se pergunta se eles estão procurando por criminosos. Como esperado de uma cidade grande, ela tem um sistema bem mais estabelecido e seguro. Mas de repente um dos guardas grita para ele parar e o rapaz fica confuso com a ordem. Com uma cara de nojo, o homem aponta para o jovem e diz que a entrada dele não é permitida. O guarda reclama que nunca viu roupas tão sujas e o manda ir se limpar antes de entrar. Já dentro da cidade, ele finalmente avista a grande biblioteca, uma torre enorme e imponente. Olhando para o topo do prédio, ele se lembra que aquele era o lugar que Midan tanto falou. O herói fica impressionado com a construção e se pergunta se ela foi feita com magia. Com isso, ele se aproxima da porta e chama a atenção dos dois guardas que vigiam a entrada. O rapaz diz que quer entrar, mas um dos homens avisa que a biblioteca é apenas para magos. Sem hesitar, o protagonista revela que é um mago e o guarda o encara, completamente chocado. O homem se irrita e pergunta se ele quer morrer por se passar por um mago na frente dele. Ele diz que não tem como alguém como o jovem ser um mago e tenta empurrá-lo para longe, mas a mão do protagonista brilha com uma mana vermelha e o guarda fica sem reação. Uma lembrança do veterano surge e ele diz que magos conseguem se reconhecer facilmente. Ele explica que sentindo a mana, eles sabem até se o outro mago é mais forte que ele. O olho do protagonista brilha com uma mana vermelha intensa e muito assustadora. Com isso, o guarda é jogado para trás pela pressão esmagadora da energia do jovem. Caído no chão, o homem diz que está bem enquanto seu colega o ajuda a levantar rapidamente. Ele então percebe que o rapaz não é um mago comum e sim alguém da classe nobre ou superior. Com isso, ele se apresenta como um cavaleiro da Casa Valtas e pergunta de qual família o jovem é. O herói então questiona se precisa dizer para entrar e o guarda responde que não é necessário, mas ele avisa que para usar a biblioteca é preciso ter a permissão do mestre de Valtas. O cavaleiro diz que vai contatar a Casa Nobre e o jovem acaba em um banho de luxo suspirando. O rapaz então reflete que achou que o processo para entrar seria bem mais simples que isso. Nesse momento, uma empregada aparece observando o jovem com uma expressão bem tímida no rosto. Então as criadas começam a cuidar do rapaz que parece não gostar muito da situação. Ele se pergunta como as coisas acabaram daquele jeito com 3 moças o ajudando no banho. Sem jeito, o herói manda elas pararem e as empregadas respondem que sim na mesma hora. Uma delas explica que se falharem em atender um convidado importante, elas serão punidas. Nisso, ele diz para elas fazerem o que quiserem e as moças agradecem muito aliviadas. Após o banho, uma das criadas fica completamente impressionada com a beleza do rapaz. Ela então cobre a boca com a mão percebendo que acabou reagindo de forma exagerada. Já com roupas novas, o herói pergunta se há alguma coisa em seu rosto para ela reagir assim. A moça se desculpa e diz que se perdeu por um momento por causa da beleza do nobre convidado. Com um sorriso, ele diz que não há o que perdoar, mas pede para elas não falarem tão informalmente. O herói se impressiona ao se ver no espelho e mal consegue acreditar no que está vendo. Nesse momento, uma jovem de cabelos vermelhos entra na sala e o encara com muita curiosidade. A moça então o provoca perguntando se ele é o convidado que apareceu parecendo um mendigo. Com um sorriso ela diz que depois de um banho e roupas novas ele agora parece um príncipe. O rapaz se apresenta como Turan e a garota revela que seu nome é Azel. Então ela pergunta de qual família ele pertence, mas o jovem diz que não pode revelar isso. Com um sorriso misterioso a nobre, diz que é uma pena ele não contar sua origem para ela. Nisso ela pensa que já que ele está escondendo, que talvez seja a hora de uma brincadeira. De repente, uma enorme explosão de mana laranja envolve todo o salão, surpreendendo o rapaz. Com um olhar desafiador, a garota de cabelos vermelhos grita para ele mostrar seu poder. Ela exige ver a mana do jovem que fica chocado com a imensa pressão da energia da nobre. O rapaz fica surpreso com a enorme pressão da mana da garota nobre em sua frente. Em resposta, o jovem libera seu próprio poder e seus olhos brilham com uma luz azul intensa. Com isso, os dois magos se encaram liberando suas auras de poder que se chocam no salão. A onda de choque é tão forte que o cavaleiro e as criadas são jogados para longe. Nisso a energia sobe com tudo e acaba atingindo o teto do grande salão da mansão. O protagonista então respira fundo e recolhe sua mana para parar a disputa de poder. A garota de cabelos vermelhos sorri impressionada com o que acabou de testemunhar. Ela parece bem animada e ri ao ver que encontrou alguém interessante para ela. Com um sorriso, a jovem chama a atenção do rapaz que a encara com uma expressão séria. Então, sem pensar 2 vezes, a garota pergunta se ele quer se casar com ela agora.
Nesse momento, um silêncio constrangedor toma conta do ambiente, deixando o clima estranho. O herói fica completamente confuso e não entende nada daquela proposta repentina. A moça ri e diz que era só uma brincadeira e questiona sua reação assustada. Mas ela insiste para ele pensar na proposta, pois o lugar ao seu lado está vazio. Desse modo, a garota e o guarda se retiram da sala, deixando o pastor sozinho no local. Ele fica parado por um tempo refletindo sobre o encontro inesperado que acabou de ter. O rapaz percebe que sentiu um calafrio com a pressão da mana daquela garota. Sua mão treme um pouco e ele mal consegue acreditar na força que ela demonstrou ali. Ele conclui que a mana dela é forte como a sua e se pergunta se esse nível é normal. A cena corta e mostra o brasão da nobre casa. Voltas na parede de um cômodo. Em um escritório luxuoso, o lorde da cidade está sentado em sua mesa de trabalho. O protagonista então entra na sala e fica parado no meio do escritório do homem. O Lorde o cumprimenta e se apresenta como Hugh Voltas, o Senhor de Oren. O jovem se apresenta como Tura e o homem pergunta se ele quer usar a biblioteca. O Lorde avisa que não há magia antiga ou um jeito secreto de aumentar a mana lá. O rapaz diz que não se importa e o homem fala que não vai impedi-lo de entrar no lugar. Ele sugere que o jovem descanse hoje e volte amanhã, e o herói agradece a gentileza. No dia seguinte, o protagonista vai até a imponente torre da Biblioteca do Céu. Os guardas confirmam sua permissão e o dão as boas-vindas à famosa biblioteca. Com isso, a porta se abre e finalmente revela o interior do lugar que ele tanto queria ver. O herói fica maravilhado com a vista e mal consegue acreditar no que está vendo. Ele olha para cima e se impressiona com a escadaria gigante em espiral da biblioteca. Caminhando pelo salão, o rapaz finalmente entende que chegou em um lugar incrível. De repente, uma garota estranha aparece e o cumprimenta dizendo que é um prazer conhecê-lo. Com um sorriso, ela se apresenta como a bibliotecária daquele lugar enorme. A moça diz que, por ordem do Lorde, vai explicar todas as regras de uso do local. As regras são simples, se quebrar algo tem que pagar e não pode levar livros para fora. Ela avisa que vai observá-lo o tempo todo e o jovem pede para ela se afastar um pouco. Nisso o pastor pergunta se ela já leu os livros e a garota confirma que é ótima em achar coisas. A bibliotecária pergunta o que ele quer ler e sugere romance ou talvez história. Então ela se aproxima e sugere um livro mais picante, já que ele é um garoto jovem. Mas o rapaz diz que só quer aprender o básico sobre o mundo, deixando a moça confusa. Com isso, a garota misteriosa traz uma pilha de livros e os coloca na mesa para o herói. Ela avisa que muitos são antigos, mas que aquela seção pode ser bem útil para ele. O jovem pega um dos livros com cuidado para finalmente começar sua leitura. Ele olha para a capa e pensa que aquela é a primeira vez que segura um livro de verdade. Sem perder tempo, o protagonista abre o exemplar e começa a folhear as páginas com atenção. Um sorriso surge em seu rosto e ele se surpreende com o conteúdo daquele objeto. Ele fica totalmente encantado com a leitura, achando tudo aquilo simplesmente incrível. Desse modo, Turan passou a repetir a mesma rotina de leitura todos os dias na biblioteca. Com os livros, ele aprendeu sobre a geografia daquele mundo com suas terras de fogo e gelo. O herói também descobriu sobre as várias raças como fadas orcs e até mesmo sereias. Ele ainda aprendeu sobre monstros, relíquias e itens da era do Antigo Império. Com cada novo conhecimento, o mundo que antes era desconhecido ficava mais claro para ele. De volta ao escritório, o Lorde comenta que o jovem está fazendo um ótimo uso da biblioteca, mas ele avisa que permitir o acesso foi um ato de boa vontade e não uma obrigação de nobre. Por isso, o senhor da cidade gostaria de receber um pagamento por toda essa gentileza. Ele revela que um monstro apareceu e está atacando viajantes ao norte de Oren. 4 cavaleiros foram enviados, mas acabaram sendo derrotados pela criatura. O herói aceita a missão na hora e diz que proteger pessoas é o dever de um mago. Mas o rapaz sente que tem algo de estranho e lembra que magos não se metem nisso. O Lorde explica que a rota de comércio do norte está bloqueada há 10 dias. O jovem percebe que isso foi antes dele chegar e entende o motivo de poder usar a biblioteca. Com isso, um grupo de cavaleiros se prepara para sair da cidade em uma nova missão. A equipe então sai pelos portões da cidade para começar a caçada ao monstro. Azela se espreguiça e comenta que seu pai é realmente surpreendente às vezes. Ela reclama por ele ter chamado um convidado para a caçada e questiona se não são confiáveis. A garota diz que não está os culpando e que seu pai está apenas fazendo um grande alarde. Um rapaz diz para ela parar, pois chamar o Lorde de exagerado já é demais. Ele fica um pouco sem graça com o olhar da nobre enquanto ela o encara em silêncio. O jovem então se apresenta como Marvin Voltas e diz que espera trabalhar bem com o herói. Eles entram na floresta e começam a caminhar pela trilha de terra com cuidado. Azela diz para eles terminarem logo com isso para poderem voltar a descansar em paz. Marvin pergunta se o protagonista tem interesse em sua irmã e ele nega na hora. Com isso, o rapaz abre um sorriso e diz que se sente muito aliviado com a resposta. De repente, uma voz manda todos pararem de andar e o grupo fica em estado de alerta. Na frente deles estão os restos de uma carroça de comerciantes que foi atacada. Um cavaleiro supõe que a criatura veio do sul, já que o norte estava bloqueado.
O pastor fica pensativo enquanto analisa a cena do ataque com muita atenção. Nisso ele nota uma marca de mão bem estranha na madeira da carroça destruída. Um dos cavaleiros então afirma que a criatura que eles estão procurando é um macaco. A garota fica confusa e o herói pede para ela olhar a marca de mão que ele achou. Ele diz que se seguirem os rastros, eles conseguirão encontrar o monstro na floresta. Azela reclama que mal sabe usar magia de rastreio, e Marvin diz que também não. Sem hesitar, o protagonista se oferece para procurar o rastro da criatura sozinho. A nobre pergunta se ele é daquela linhagem, e ele confirma que usa muito essa habilidade. Com isso, o jovem fecha os olhos e se concentra para usar sua habilidade de busca. Seus olhos brilham com uma luz dourada enquanto ele foca sua mana para o feitiço. Nesse momento, um rastro de energia azul surge e começa a voar pela floresta. O rapaz então aponta com o dedo e diz que o caminho é por aquela direção. O grupo segue o rastro até um rio e o herói diz que o caminho acaba ali. A garota de cabelo rosa fica surpresa e questiona se o simples animal seria tão esperto assim, mas o pastor sugere que talvez o monstro só quisesse tomar um banho para se refrescar. De repente, o olfato apurado do jovem detecta um cheiro estranho no ar da floresta. Com isso, ele rapidamente grita para os outros tomarem cuidado, pois a fera está bem atrás deles. A criatura então se revela e é um gorila gigante com olhos vermelhos que ataca outros cavaleiros. Sem perder tempo, o enorme monstro avança e desfere um soco poderoso na direção dos homens. Um dos cavaleiros mais velhos entra em pânico e grita desesperado para todos desviarem. Mas o golpe é forte demais e acaba jogando todos os cavaleiros para longe com muita força. O protagonista salta para trás com agilidade e consegue escapar do ataque por muito pouco. Ele se vira para a criatura e a encara com um olhar sério, se preparando para o combate. Um dos cavaleiros caídos se levanta, mas seus olhos estão brancos. Desse modo, todos os cavaleiros derrotados se levantam como fantoches com os olhos brilhando. Até mesmo a garota de cabelo rosa foi controlada e avança na direção do jovem pastor. Vendo a cena, o herói pensa que sua mãe estava certa sobre os perigos do mundo lá fora. Mas a verdadeira nobre grita e ordena que todos os outros cavaleiros ataquem o monstro. Os soldados então avançam para a batalha, mas a criatura é muito forte e derruba vários deles. Vendo que está em desvantagem, o gorila gigante ruge e tenta fugir pela floresta. O rapaz então pega sua estilingue e o gira com força para preparar um ataque rápido. Eles correm atrás do monstro, mas a criatura é rápida demais e está quase escapando. Azela então percebe que está perdendo a fera de vista e concentra sua mana em uma pedra. Com isso, ela percebe um feitiço de luz que dispara em alta velocidade na direção da criatura. O raio de energia azul corta a floresta e prende o monstro em uma barreira de luz. A criatura ruge de dor ao ser atingida em cheio pelo projétil mágico do pastor. Marvin e a nobre se viram para trás e olham para o herói completamente surpresos com o ataque. O jovem então caminha lentamente na direção dele, segurando um escudo de mana em sua mão. Ele encara o monstro com um olhar determinado e se prepara para finalmente finalizar a batalha. Com o impacto do ataque, a enorme criatura finalmente cai no chão, totalmente derrotada. Sem perder tempo, a garota grita para o monstro e se prepara para o golpe de misericórdia. Sua mão então é coberta por chamas intensas para lançar um poderoso feitiço de fogo. A nobre então lança um enorme dragão de fogo que avança na direção do monstro gigante. Com isso, o ataque causa uma explosão gigantesca que ilumina toda a floresta ao redor. O herói observa e percebe que essa é a habilidade da linhagem da casa Voltas. Com o fim da batalha, os cavaleiros respiram aliviados, pois o perigo finalmente acabou. Azela comenta que sentiu um calafrio quando a pedra do rapaz veio na direção dele. Marvin a provoca e ela o acusa de ter gritado, mas ele nega na mesma hora. Os cavaleiros então começam a cuidar de seus ferimentos, pois muitos se machucaram. Vendo a cena, o pastor pensa que felizmente ninguém acabou perdendo a vida no combate. Ele conclui que poderiam ter evitado os feridos se não fosse o ataque surpresa da criatura. Com um leve sorriso, o jovem parece refletir sobre as atitudes dos nobres durante a luta. Ele pensa que, mesmo sendo mais fracos, os nobres usaram os cavaleiros como escudos. Marvin nota a expressão do rapaz e pergunta confuso o que está acontecendo com ele. O protagonista disfarça e diz que não é nada demais. Azela então chama todos para absorverem a mana do monstro antes que seja tarde demais. Desse modo, os três magos se aproximam do corpo da criatura para iniciar o processo. O pastor estende a mão e começa a puxar toda a energia verde do monstro para si. Ele lembra de ter lido que o poder não diminui mesmo com vários magos absorvendo. Marvin e sua irmã param e reclamam que já atingiram seu limite de crescimento. A garota entende porque seu pai o enviou, pois sua mana e proficiência são incríveis. O herói continua absorvendo a energia, pois ainda não atingiu seu limite de poder.
De volta à cidade, o grupo de cavaleiros caminha pela estrada de pedra. Ao entardecer, Marvin elogia o rapaz e diz que, sem sua ajuda, eles nunca teriam vencido o monstro, mas o protagonista responde que não foi nada de espetacular o que ele fez em batalha. Ele se lamenta por ter percebido tarde que a fera também tinha um poder de busca. O pastor explica que as habilidades dos monstros despertam com base em seus traços. Como o macaco tinha mãos e olhos grandes, ele despertou poderes de visão e arremesso. O jovem nobre fica impressionado e Turan revela que leu isso numa enciclopédia. Marvin debocha da biblioteca dizendo que é um lugar chato e com livros difíceis. O herói então sugere que da próxima vez ele peça para a bibliotecária um livro fácil. A Zela fica curiosa com a menção da bibliotecária e o rapaz confirma que é quem cuida do lugar. O rapaz se pergunta confuso se existia mesmo alguém como ela trabalhando na biblioteca. De volta à torre, o jovem entra na grande biblioteca para mais um dia de leitura. A garota misteriosa aparece e o recebe de volta com um sorriso animado em seu rosto. Ele pensa que foi descuidado, pois o nobre nunca seria chamado pelo nome daquele jeito. Além disso, ele acha que a aparência da moça não combina em nada com a bibliotecária. O protagonista então pergunta como ela sabe seu nome e a garota o encara surpresa. Ela fica um pouco confusa com a pergunta e não entende a sua desconfiança repentina. Com um sorriso, a garota misteriosa o encara e parece se divertir com a situação. Ela pergunta se ele só percebeu agora e se senta na mesa com uma postura relaxada. A moça explica que descobriu seu nome através da permissão que ele recebeu para entrar. Com o livro flutuando em sua mão, ela diz que seu olhar alcança qualquer lugar da biblioteca. O pastor então pergunta como deve chamá-la e vários livros começam a voar no ar. Ela responde que não tem um nome e que ele pode chamá-la do que ele quiser. A jovem sugere um apelido fofo, mas o herói decide chamá-la apenas de bibliotecária. Ela reclama por ele ter ficado educado de repente e o encara com um sorriso provocador. Ele manda ela não chegar tão perto, pois se sente um pouco sobrecarregado com sua presença. O rapaz pergunta se ela é uma maga do antigo império e a garota revela ser um espírito. Ela explica que quando uma alma habita um ser vivo, ela vira um espírito vivo. A garota flutua e diz que sua forma é só para comunicação e que a biblioteca é ela mesma. O protagonista a chama de mentirosa e a moça diz que é como um reflexo na água. Ele então reflete sobre a natureza daquela garota e fica pensativo por um momento. Sem pensar duas vezes, o jovem toca na barriga da garota para testar sua teoria. A bibliotecária se assusta e reclama da sensação estranha que sentiu com o toque dele. Ela fica irritada e diz que não pode usar seu poder diretamente em um intruso. A garota revela que se pudesse puniria todos que pegaram livros e não devolveram. O pastor conclui que a casa Voltas não sabe da existência dela, pois ninguém a percebe. A moça flutua animada e explica que seu criador a fez invisível para a maioria. Ela diz que só pessoas com o tipo completo acima de certo nível conseguem vê-la. Ele pergunta o que significa esse tipo, e a garota revela ser a linhagem dos magos. O protagonista, então, pede para ela contar sobre sua linhagem e diz que é um órfão. A garota concorda em verificar a linhagem do rapaz com uma condição bem estranha. O herói fica chocado e se pergunta o que ela quer dizer com examinar seu corpo. Com um sorriso assustador, a bibliotecária se aproxima e o encara com os olhos arregalados. Sem aviso, ela enfia sua mão no peito do jovem, o deixando completamente assustado. A garota comemora dizendo que eles estão conectados e o pastor não gosta da piada. Ela revela que as linhagens deles são de caçador e de perseguidor da casa Zahar. A bibliotecária então percebe que existe mais uma linhagem escondida em seu corpo. O pastor fica confuso e pergunta o que está misturado em seu sangue de mago. Ela explica que ele é fruto de duas linhagens diferentes e que a outra está bloqueada. O rapaz entende e ela diz que com o tempo seu poder vai se desbloquear naturalmente. Nesse momento, o jovem se lembra de sua mãe e de como ela era educada demais. Ele conclui que ela era descendente de um nobre, mas com uma linhagem muito diluída. O protagonista agradece e a garota pede para ele ficar por mais um mês como gratidão. Após descobrir sobre o espírito, ele passou a estudar junto com a bibliotecária. Ela o ensina sobre conhecimentos de livros que foram perdidos há milhares de anos. Para o rapaz, ter as leis da natureza ensinadas de forma simples era um tesouro. Ele aprendeu que as doenças surgem de micro-organismos e que a decomposição é causada por germes. Além disso, ele entendeu os princípios da luz-calor e do processo de cura dos seres vivos. Com uma maçã na mesa, o jovem se prepara para começar um experimento de decomposição. Ele toca na fruta com seu dedo e usa sua mana para acelerar o processo. Com isso, a maçã apodrece em segundos, se tornando uma massa escura e sem vida. O herói fica impressionado e percebe que entendeu o princípio, gasta bem menos mana. Apenas mudar sua percepção do mundo aumentou muito sua habilidade como mago. Ele supõe que as casas nobres monopolizam esse tipo de conhecimento para manter o poder. A bibliotecária concorda e diz que entende porque o nível das pessoas diminuiu com o tempo. Do lado de fora, o pastor olha para a torre e decide que já está na hora de partir. A garota pergunta se ele já vai embora e o rapaz confirma que o dono do lugar deu indiretas.
Desesperada, a bibliotecária implora para que o jovem a leve junto com ele para fora. Ela tenta passar por uma barreira invisível, mas acaba batendo a cabeça e caindo no chão. O herói recusa a proposta e a garota implora para ele ficar prometendo cuidar bem dele. A garota reclama que ele nunca vai ficar e se afasta com uma expressão de desdém. Ela o aconselha a procurar pelo legado dos deuses, pois pode haver espíritos mais sábios. O jovem então se despede e promete visitar a biblioteca de vez em quando no futuro. A bibliotecária apenas diz para ele vir se quiser e o observa ir embora em silêncio. Com um sorriso, o rapaz diz para ela não se preocupar, pois ainda há muitos livros para ler. O novo dia começa e o céu está claro e ensolarado com poucas nuvens no horizonte. Equipado para a jornada, o herói caminha pelas ruas de Oren para iniciar sua nova aventura. Segundo o mapa, a base da Casa Zaha fica no deserto de Enriel, a leste da cidade de Oren. Com seu destino traçado, o jovem parte em direção ao seu objetivo com muita determinação. Ele está decidido a encontrar pistas sobre seus pais e descobrir a verdade sobre seu passado. Caminhando pela estrada de terra, o protagonista reflete que não precisa ter pressa agora. Sentado perto de uma fogueira, ele pensa que se as pistas fossem sumir, já teriam sumido. Passando por alguns esqueletos na floresta, ele conclui que não fará diferença e mais tarde. De repente, o rapaz ouve um barulho estranho e para de andar, para ver o que é. Era o som de um cavalo relinchando alto no meio daquela floresta silenciosa e densa. Ele se esconde atrás de um arbusto e espia a cena com muita atenção e curiosidade. Um cavalo selvagem e musculoso corre pela clareira enquanto um homem está caído no chão. Observando a cena, ele se pergunta se o animal estava protegendo o homem em vez de atacá-lo. Ele conclui que o monstro é na verdade quem está sendo atacado por aquelas duas pessoas. Nesse momento, o pastor percebe que os dois agressores não são humanos comuns. Eles são, na verdade, elfos negros, e um deles reclama por ser tão difícil criar uma abertura. Com as mãos brilhando com mana roxa, um dos elfos se prepara para lançar um feitiço. Duas criaturas sombrias emergem do chão se preparando para atacar o cavalo. O jovem reconhece a necromancia dos elfos negros que leu em um dos livros da biblioteca. Ele se pergunta se deve ajudar, mas o homem pode ter atacado os elfos primeiro. Com seu olho brilhando, ele decide observar um pouco mais antes de tomar uma decisão. De repente, um dos elfos arranca a mão do homem caído e a leva até a boca para comer. A outra elfa reclama e pede um pedaço, mas o outro diz para ela comer a sua própria. O protagonista finalmente entende que os elfos negros são na verdade praticantes de canibalismo. Sem hesitar, o rapaz usa sua magia e fica invisível para se aproximar sem ser visto. A elfa reclama que só matou homens e que eles eram muito peludos para o seu gosto. De repente, algo invisível ataca a elfa negra com um corte rápido e preciso no ombro. A criatura fica confusa e não entende o que acabou de acontecer com seu corpo. As criaturas sombrias dos elfos começam a se espalhar pelo chão da floresta. O outro elfo fica furioso e olha ao redor tentando encontrar o inimigo escondido. Ele então ordena que todas as suas criaturas se reúnam para a batalha que vai começar. Nesse momento, uma pedra mágica voa em alta velocidade na direção de uma das criaturas. O projétil atinge em cheio a criatura, que é jogada para longe com o impacto do golpe. A elfa grita furiosa e exige que o agressor misterioso apareça para lutar com ela. Mas o touro sombrio é atingido por um tronco de árvore e acaba sendo derrotado. O elfo se irrita e percebe que o inimigo está usando furtividade para atacar. Ele invoca uma raposa sombria e ordena que ela use seu faro para encontrar o oponente. A criatura começa a girar em alta velocidade, criando um rei demoinho para revelar o alvo. Com um sorriso, o rapaz pensa que não vai se esconder para sempre e se prepara para atacar. Ele consegue desviar do rei demoninho e a raposa fica surpresa com sua agilidade. O protagonista finalmente se revela e diz que encontrou o demônio que estava procurando. O elfo então ordena que suas criaturas ataquem o jovem com força total para acabar com ele. O herói toca no chão com a ponta dos dedos e concentra sua mana para um feitiço. Com as duas mãos, ele se prepara para lançar uma poderosa rajada de fogo nos inimigos. O ataque de fogo voa em alta velocidade e atinge em cheio a raposa sombria. A criatura é jogada para trás com força e o touro avança para um contra-ataque. O enorme monstro tenta esmagar o rapaz com um golpe, mas ele desvia e a criatura erra. O jovem admite que as criaturas são rápidas e que foi bom ter derrotado uma antes. De repente, o protagonista sente uma dor aguda em sua perna e olha para baixo preocupado. A raposa sombria o mordeu com força e não parece que vai soltar tão cedo. Sem pensar duas vezes, o rapaz acerta um chute forte na criatura e a joga para longe. Ele se vira para o touro e o encara com um olhar sério, se preparando para o combate. A enorme criatura avança com tudo na direção do jovem para um ataque devastador. O protagonista salta para o lado e consegue desviar do golpe por muito pouco, mas ele acaba sendo atingido em cheio e é jogado para longe com a força do impacto. O herói se levanta do chão enquanto as criaturas sombrias o cercam na floresta.
Com isso, o elfo rei grita que o jovem vai pagar por ter acabado com sua criatura. De repente, o cavalo selvagem acerta um soco poderoso no rosto do elfo negro. Sem perder tempo, o animal também pisa com força na elfa, que grita por socorro. Então, as outras criaturas se viram para o protagonista, que ainda está se recuperando. O cavalo então ataca o touro sombrio, mostrando que é mais forte do que parece. Caído no chão, o elfo resmunga de raiva e promete que vai acabar com o rapaz. Nesse momento, uma luz azul intensa corta o ar e avança na direção do inimigo. O raio mágico atinge em cheio o elfo negro, que não consegue nem reagir a tempo. Com o impacto, o corpo do elfo é totalmente derrotado e o herói observa de longe. O cavalo então observa as criaturas sombrias se dissolvendo na sua frente. Com o fim da batalha, o jovem respira aliviado, mas parece bem cansado. Ele se desequilibra e precisa se apoiar no chão para não cair de vez. Ofegante, o rapaz admite para si mesmo que aquela luta exigiu muito dele. De repente, o focinho do cavalo aparece e o encara com curiosidade. O animal se aproxima do herói que está sentado no chão da floresta, se recuperando. Com um sorriso, o jovem agradece a ajuda do cavalo e faz um carinho nele. O cavalo então resmunga um pouco como se estivesse sentindo alguma dor. Com o cair da noite, a lua cheia ilumina a floresta e seus arredores. O protagonista está sentado perto de uma fogueira enquanto o homem que ele salvou dorme. De repente, o homem acorda com um susto e olha ao redor completamente assustado. O herói percebe que ele acordou e o cumprimenta com uma expressão calma. Confuso, o homem pergunta quem ele é e o jovem explica que o salvou dos elfos. Nesse momento, seu cavalo se aproxima e o rapaz parece se acalmar um pouco. Ele chama o cavalo de Tilly e o abraça com força, aliviado por estarem bem. O protagonista elogia o animal por ter protegido seu dono e fugido para um lugar seguro. O homem então se apresenta como Aziz da Casa Berg e o jovem diz que é Turan. Turan então pergunta o motivo do conflito que ele teve com os elfos negros. Aziz explica que não houve motivo e que eles foram atacados de surpresa. Com lágrimas nos olhos, o nobre diz que não imaginava que eles seriam tão cruéis. O nobre começa a chorar muito ao se lembrar das pessoas que ele acabou de perder. Ele pede desculpas pela cena e diz que seus companheiros eram muito preciosos para ele. Então o herói pergunta se era sua família, mas Aziz explica que eram os servos que o criaram. Com isso, o protagonista percebe que, apesar de ser nobre, ele é uma boa pessoa. O rapaz pergunta quantos elfos os atacaram e o herói revela que derrotou os dois. Mas para ter certeza, ele fecha seus olhos e usa uma habilidade de busca na floresta. Com isso, sua energia se espalha rapidamente pela mata escura para verificar os arredores. Desse modo, ele confirma que não há mais nenhum elfo negro escondido por perto. Aziz pergunta se o jovem tem algum assunto urgente e ele diz que está em peregrinação. O nobre se choca com seu poder e pergunta se ele é de alguma grande família nobre. O protagonista nega e diz que não é tão forte assim e que só venceu com a ajuda do cavalo. Nesse momento, uma intensa aura azulada começa a sair do corpo do jovem mago. Surpreso, o outro rapaz também libera sua mana que brilha com uma forte cor dourada. As duas auras de poder se chocam no ar, criando uma disputa de energia entre os dois. O herói se surpreende e pensa que a mana do nobre é incrível e quase maior que a sua. Aziz também conclui que o rapaz tem uma linhagem poderosa e ainda pode evoluir muito. O nobre então se pergunta por que alguém com tanto potencial estaria viajando sozinho. Com isso, ele convida o herói para sua casa e promete retribuir por ter salvo sua vida. Aziz explica que sua família Berg serve à grande casa Arabion e são grandes ferreiros. Desse modo, ele promete criar a melhor ferramenta mágica para retribuir sua gentileza.